terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 com a correção de algumas questões selecionadas da edição da prova do Enem de 2018, ok? Bem, então vamos abrir a nossa apostila na página 6 para iniciarmos a correção dessas questões. Bem, vamos lá. Começando aqui na questão 11, ela traz o seguinte texto. Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda, das primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Tá? Então esse é o texto 1 e aqui a gente tem o texto 2, que mostra pra gente aqui essa imagem, Bem, vamos lá para as questões, O enunciado, ele diz assim, no fotograma de Man Ray, que na verdade é essa segunda imagem aqui, que aparece pra gente, essa primeira imagem, que na verdade é o texto 2, que aparece aqui pra gente. O distanciamento da representação figurativa, a que se refere o texto 1, manifesta-se na... Então percebam que a gente tem dois textos aqui que se complementam, O texto 1, linguagem verbal, o texto 2, linguagem não verbal. O texto 1 vem explicando um pouquinho do que seria essa técnica, de fotografia, tá? E do modo como ela foi incorporada aí à arte moderna, como ela foi importante para que a fotografia, de fato, fosse incorporada à arte moderna. No texto 2, a gente tem uma exemplificação dessa técnica. A gente percebe que é aqui uma imagem um pouco distorcida, mas a gente consegue ver uma mão, aqui mais clara, duas pessoas que parecem ali se beijar, mas isso está entrecortado por um feixe de luz, dá até a sensação de que é um objeto. Então a gente tem algo ali pouco nítido, E aí é interessante também a gente pensar nessa ideia de representação figurativa, que aqui no texto 1, nas últimas linhas, o texto diz assim, representou, mesmo ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa, ou seja, essa técnica apresenta o que? Um distanciamento em relação à representação fiel, daquilo que está sendo fotografado, tá? E aí, o enunciado volta a essa questão da representação figurativa, perguntando pra gente de que maneira essa ideia de representação, de distanciamento da representação figurativa se manifesta no texto 2, ou seja, ali na imagem, que nós vimos. E aí nós temos esse gabarito, na letra C, composição experimental, fragmentada e de contornos difusos. É justamente isso que a gente vê. A gente não tem uma representação fiel de nada aqui, A gente tem contornos, fragmentados, atravessados aí por feixes de luz, e que compõem essa imagem que é um pouco difusa, tá? Então, gabarito aqui, letra C. Partindo para a questão 12, vamos à leitura então do texto, Eu sobrevivi do nada. Do nada, eu não existia. Não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança e agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Tá? Então, nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na... Bem, como a gente pode perceber aqui, o poema ele vai se construindo
numa certa incongruência, né, numa certa ausência de confluência aqui entre as sequências temporais, né, cronológicas da vida, que é nascer criança, depois envelhecer, e o relato da experiência pessoal, né, do eu lírico, tá? Bem, então, né, essa singularidade na expressão lírica, ela se manifesta o quê? Aqui na afirmação da letra E, né? Na transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. A gente tem uma transgressão à razão aqui, né? A razão nos diz que é impossível uma pessoa já nascer velha, se tornar criança e nascer velha novamente. Então, ela transgride o tempo cronológico, a razão, né? Essa transgressão à razão, ela se manifesta, ela ecoa nessa desconstrução de uma referência temporal, né? O tempo cronológico é substituído aqui pelo tempo psicológico, tá? Então a gente fica com o gabarito aqui da letra E, e agora são questões tranquilas, fáceis de compreensão textual, né, gente? Vocês já perceberam que o Enem tem muito essa pegada, né? Bem, pra gente finalizar a nossa aula, então, questão 13, né? A gente tem aqui um texto também de linguagem não verbal, né? Uma imagem aqui, né? De um espetáculo, né? Uma mulher ali pendurada, um rapaz tocando. E aí a gente vai pro enunciado que diz assim, ó. O grupo, o Teatro Mágico, apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade de seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da... Bem, o que a gente precisa entender aqui, né? A gente tem apenas um texto de linguagem não verbal, então todas as pistas para desmistificar, né, a questão vão estar apenas nessa imagem. Então a gente precisa, a partir da imagem do texto, perceber de que forma que esse grupo é original, né? E também tentar encontrar alguma espécie de relação aqui, né, com o teatro europeu e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos voltar para analisar essa imagem. O que a gente percebe aqui? Né, uma apresentação que é multifacetada, né? A gente tem, ao mesmo tempo que o rapaz está cantando, ele está também tocando, e há uma moça ali em cima, né? Que parece fazer algumas acrobacias, né? Está pendurada ali num bambolê, parece que são duas moças, na verdade, né? A gente tem também aqui todo um jogo de imagens, né? Aquelas fumaças, né? Que são comuns aqui, são comuns em shows e tudo mais. Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Uma integração entre diferentes linguagens artísticas, né? A gente tem a música, a gente tem, né, a música tocada e também a música cantada, né? Então, a gente tem a música de um modo geral, mas a gente tem o canto, a gente tem a arte, né, de tocar, né? A gente tem também o que? O corpo, né? Envolvido aí na dança, então a gente tem uma linguagem corporal. O que a gente pode perceber aqui é o som, é a dança, é o canto, é a linguagem corporal. Então a gente tem uma integração aí entre diferentes eixos da linguagem artística. Vamos ver onde isso aparece aqui como opção, né? Então vamos lá, de novo para o enunciado. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da, deixa eu ver aqui, letra B, né? Acho que letra B a gente encontra o gabarito, integração das diversas linguagens artísticas. É o que a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? O cara toca, o cara canta, né? Ao mesmo tempo a gente tem as mulheres ali, né, dançando, se expressando, né? Não é bem uma dança, né? Mas se expressando corporalmente ali por meio da sua arte também. Ao mesmo tempo a gente tem um efeito visual gerado ali naquele cenário. A gente tem uma integração dessas linguagens artísticas. Beleza? Gente, então fizemos aqui a correção dessas três questões. Questões tranquilas, fáceis de leitura e compreensão de texto. Vamos ficar por aqui, por hoje é só. Um beijo pra vocês e até a próxima aula, tá? Ah, e para não esquecer, no final dessa videoaula haverá a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tá bem?